Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo de introdução à Bíblia. Hoje, para falarmos dos critérios de interpretação da Escritura. Eu já comentei com vocês, alguns vídeos atrás, algo a respeito disso, mas hoje eu quero me deter nesse tema com a profundidade que ele merece. Afinal, a exegese, a interpretação do texto, não pode ser feita de qualquer modo. A exegese, na verdade, é uma ciência sagrada que tem princípios, que tem critérios, de modo que se a gente esquece disso e sai interpretando o texto à torta e à direito, ou a gente pode espiritualizá-lo demais, ou nós podemos literalizá-lo, entre aspas, demais, ou seja, ficarmos presos apenas ao aspecto literal do texto. E isso pode nos jogar em certas emboscadas, armadilhas perigosas para, inclusive, a nossa própria fé. Então, a Santa Igreja, na sua sabedoria, como mãe e mestra, ela nos dá 3 critérios em especial para se fazer um estudo da Escritura. Esses critérios estão elencados na Constituição Dogmática Dei Verbum, mas também eles se encontram no próprio Catecismo, a partir do parágrafo 112. Então, eu aqui vou lê-los e comentá-los ao longo dessa aula. Acompanhe, então, aí no slide, os parágrafos respectivos. Então, vamos começar pelo 112, que diz o seguinte. Então, o Concílio Vaticano II indica 3 critérios para uma interpretação da Escritura conforme o Espírito que a inspirou. Primeiro, prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira. Pois, por mais diferentes que sejam os livros que a compõem, já falamos sobre isso, inclusive, na primeira aula, a Escritura é una em razão da unidade do projeto de Deus, do qual Cristo Jesus é o centro e o coração, aberto depois de sua Páscoa. Então, o que a igreja está nos ensinando aqui? Ela está nos ensinando que é muito perigoso nós isolarmos os versículos de um determinado livro sem considerar, por exemplo, os demais escritos do autor bíblico em questão, ou como ele se relaciona, como aquele versículo se relaciona com o todo da Escritura. E quando eu digo todo, eu me refiro desde o Gênesis até o Apocalipse. Perdão pelas tosses aí que vão acontecer, eu não estou me recuperando da garganta, né? Mas por que isso? Voltando, né? Porque Cristo, como muito bem colocou o catecismo, ele é o centro e o coração da palavra de Deus. Então, para dar um exemplo, que às vezes eu vejo aparecendo por aí, né? Muitas pessoas acusam São Paulo, apóstolo, de misógino quando leem 1 Coríntios. Porque lá ele fala, por exemplo, que as mulheres devem usar véu, que elas não podem falar na assembleia, né? Só que quando nós analisamos, por exemplo, o texto de Gálatas, né? Gálatas 3, versículo 28, São Paulo é o mesmo que escreve que existe uma unidade, uma unidade na dignidade, uma igualdade na dignidade entre homem e mulher, do ponto de vista de sermos todos filhos de Deus em Cristo. Então não há judeu nem grego, escravo nem não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então, como que São Paulo, ao mesmo tempo, ele pode condenar as mulheres, praticar um ato misógino, sendo que em Gálatas, por exemplo, ele reconhece que nós homens temos a mesma dignidade enquanto filhos de Deus, sob o ponto de vista da filiação divina. Percebem que não faz sentido? Não tem coerência uma coisa com outra? E de fato, tanto que a igreja, ela mesma já explicou em diversos lugares que, por exemplo, essa passagem do véu, que aparece lá em 1 Coríntios 11, era mais uma prática disciplinar que fazia sentido naquele contexto, naquela época,
Mas São Paulo não quis dar uma norma universal. Tanto que hoje as mulheres na igreja podem escolher se vão usar véu ou não dentro da liturgia, por exemplo, né? Agora, com relação a essa questão das mulheres falarem nas assembleias, nas igrejas, também a igreja já explicou que São Paulo, quando a gente analisa, inclusive, capítulos anteriores no mesmo livro, em 1 Coríntios, São Paulo, na verdade, ele está falando das mulheres não poderem ensinar nas assembleias. O ofício de ensinar, ele era reservado aos sacerdotes. E São Paulo ele vai reconhecer, inclusive, que as mulheres podem receber o dom da profecia e utilizá-lo nas assembleias, né? Então, a gente vê que quando a gente tira os versículos, ou os textos, as passagens, fora desse contexto maior das Escrituras, isso gera muitas armadilhas perigosas para a nossa alma, para a nossa fé e também a dos outros. Então, o primeiro critério é esse. Temos de olhar para o conteúdo e a unidade da Bíblia inteira, prestar atenção. Segundo critério, ler a Escritura, acompanhe no slide, ler a Escritura dentro da tradição viva da igreja inteira. Segundo uma sentença dos padres, Sacra Scriptura principalius est in corde ecclesiae, quam in materialibus instrumentis scripta. A Sagrada Escritura está escrita no coração da igreja, mais do que em instrumentos materiais. Com efeito, a igreja conserva na sua tradição a memória viva da palavra de Deus, e é o Espírito Santo que lhe dá a interpretação espiritual da Escritura, segundo o sentido espiritual que o Espírito Santo dá à igreja. Então, o que o catecismo agora está dizendo para nós? Ele está explicando que essa postura que devemos ter perante a Bíblia, nada mais é do que os cristãos fizeram por mais de 1000 anos, né? Quando não havia imprensa, quando não havia facilidade de se acessar a Bíblia, comprar uma Bíblia, ou muito menos pessoas alfabetizadas em todo canto. Então, como é que as pessoas faziam durante todo esse tempo, né? Os cristãos, eles tinham um contato com a Bíblia, com o Evangelho, por meio da liturgia da igreja, por meio dos sermões dos bispos, dos padres, da arte cristã, da oração, da meditação, da tradição oral. É assim que os cristãos, por mais de 1 milênio, repito, eles entendiam o Evangelho, dentro dessa tradição viva da igreja. E nós, inclusive, veremos em uma aula futura, quando tratarmos do cânon, se Deus me der essa graça de conseguir gravar essa aula, eu vou entrar em detalhes de como que os bispos foram importantes para a formação do cânon do Novo Testamento. Mas isso deixamos para outro momento. Por fim, o terceiro e último critério, mas não menos importante, é estar atento à analogia da fé. Por analogia da fé, entendemos a coesão das verdades da fé entre si e no projeto total da revelação. Em outras palavras, o que a igreja está aqui nos ensinando é que nós temos de partir do princípio de que a Bíblia não pode contradizer a doutrina da igreja, os dogmas da igreja, né? Não faz sentido, até porque os dogmas, eles são uma expressão, uma proclamação material, verbal, escrita, poderíamos dizer, da verdade ou das verdades que estão contidas na própria revelação, no depósito da revelação, Sagrada Tradição e Sagrada Escritura, né? Então, embora alguns dogmas não estejam rasgadamente explícitos nas Escrituras, a sua fundamentação, sim, ela está ancorada na própria Bíblia e também na Sagrada Tradição, que a Igreja interpreta infalivelmente. Ela, por meio do seu magistério, guiada pelo Espírito Santo, nos ensina quais são as verdades de fé, quais são as verdades que fazem parte do depósito sagrado da revelação que Cristo Jesus deixou para nós.
Então, se nós nos atentarmos a esses 3 critérios, repito, prestar atenção ao conteúdo e à unidade da Bíblia inteira, ler a Escritura dentro da tradição viva da igreja inteira e, por fim, ter uma atenção à analogia da fé, nós evitamos de cair em emboscadas, em armadilhas terríveis de interpretação da Bíblia. E se você gostou desse conteúdo, peço que deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações, porque na medida do possível eu vou postar mais vídeos aqui nessa playlist, e assim você não vai perder nenhum deles. Peço também que compartilhe com mais pessoas, convide seus amigos, amigas para acompanhar esse projeto e, se você puder, contribua também com esse meu apostolado através da chave Pix que vai estar aí na descrição do vídeo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.